Nesta quinta-feira, 10 de agosto de 2023, eu assino um pacto com você. É o Pacto da Felicidade. Não vamos conversar sobre os tiros que mataram o candidato a presidente do Equador. Não vamos conversar sobre as farsas e falsetas da reforma tributária. Vamos conversar sobre o fundador da poesia brasileira e maior poeta brasileiro de todos os tempos, Antônio Gonçalves Dias. Sabe o que é que aconteceu no dia 10 de agosto de 1823? Nasceu Antônio Gonçalves Dias em Aldeias Altas, hoje município, aquele tempo distrito de Caxias, no Maranhão. 200 anos, um ano depois da independência, ele nasceu e ele fundou a poesia brasileira, conforme testemunho de críticos como Manuel Bandeira, Nelson Werneck Sodré e, sobretudo, meu amigo Alexei Bueno. Alexei Bueno é o autor do prefácio deste livro de poesia que eu lancei. E o Alexei Bueno, querido amigo, grande poeta e crítico, autor do prefácio desse meu livro, escreveu no terceirões do meu WhatsApp o seguinte texto hoje. Hoje é o bicentenário de Gonçalves Dias e ninguém diz uma palavra. O primeiro grande poeta do Brasil independente e, na verdade, o fundador da literatura brasileira. Falam de cultura e incentivam a leitura o dia inteiro. E numa data destas, ninguém diz nada. Quem é mesmo a ministra da Cultura? Margarete, né? Margarete saberá quem é. Margarete é uma cantora de axé, coisa lá. O outro Antônio, né, meu amigo Antônio Lins, deve saber que vive criticando essa política cultural do Lula, porque é que o pessoal do governo não deu a menor atenção. Nem o governo, nem a oposição, nem o Senado. Né? Bom, então eu resolvi fazer uma homenagem. Ontem eu recebi uma mensagem de outro querido amigo, o grande repórter, o grande escritor mineiro, Pedro Rogério. Amicíssimo Zé Sarney me mandou um artigo do senador, decano da Academia Brasileira de Letras, a respeito do ilustre conterrâneo dele. Hoje, em São Luís, Sarney é exceção a esse silêncio do qual falou o Alexei, né? o Alexei Bueno, recebendo na Academia Maranhense de Letras o secretário nacional da Academia Brasileira de Letras, que escreve também, modéstia inclusa, a orelha, né? A primeira orelha do meu livro, é Antônio Carlos Sequim, grande poeta e grande crítico de literatura e professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, mas o Pedro Rogério me mandou um texto do Sarney, que é o segundo texto que eu leio do Sarney no site dele, que foi reproduzido pelo Cláudio Humberto Rosa e Silva e pelo Ricardo Noblat nos seus blogs. O Sarney encerrou essa coluna desta semana, condenando o esquecimento do conterrâneo e terminando com esses versos do Gonçalves Dias, que são proféticos. Adeus, é o título do poema, a desgraça do naufrágio da vida há de arrojar-me à praia tão querida. Antônio Gonçalves Dias morreu, como se sabe, pelo menos isso ninguém escondeu, não se sabe se ele morreu de tuberculose, ele estava morrendo no navio que o transportava de Le Havre, na França, para o Maranhão. Ele ainda chegou a enxergar o litoral do Maranhão, mas houve uma avaria no navio, o navio afundou e depois que colocaram ele desculpe, né? Usar um português errado com Gonçalves Dias é demais, né? Depois que o colocaram no convés do navio para ele ver as palmeiras e as praias do Maranhão, houve uma avaria e ele ficou na cama, morreu e até hoje não apareceu o cadáver. Ele morreu então num naufrágio na praia de Guimarães, lá no Maranhão, o estado onde ele nasceu. O Gonçalves Dias é também o autor do mais notório, do mais famoso, do mais badalado poema da língua portuguesa a respeito do Brasil. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá.
As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Os versos que eu citei de adeus é muito profético. Agora, esse também é. E esse é logo do começo, é o primeiro verso, o primeiro poema conhecido internacionalmente, inclusive, do Gonçalves Dias. E ele termina, esse parágrafo aqui é perfeito, né? Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Nesse livro meu, não por acaso, antes de atravessar, eu usei como epígrafe um dos versos de um dos poemas que minha mãe costumava ler para mim nas noites quentes do sertão, sobre as quais eu já lhes falei aqui. A minha mãe gostava muito de Castro Alves, mas gostava mais ainda de Gonçalves Dias e lia muito o poema Ijuca Pirama, dos quais eu tirei 4 versos repetidos no poema, em que ele diz o seguinte: e à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudente, meninos eu vi. Isso aí é a epígrafe do meu livro de poemas, dedicado a Isabel e a Arthur. Pois é, eu quero ler para você me permita que eu leia, porque eu não sei de cor, devia ter decorado, como decorei alguns poemas de Castro Alves, mas esse é um poema das minhas predileções. A maldição do pai diante do filho que chorou diante do inimigo, em vez de se deixar matar para servir de pasto, porque eram canibais, mas só serviria de pasto se mostrasse coragem, e o pai, morto de vergonha, porque ele chorou para cuidar do pai, e o pai o amaldiçoou com essa maravilha, 8ª parte de Juca Pirama, que eu vou ler para você. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de vis amoréis. Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser das gentes o espectro execrado, não encontres amor nas mulheres. Teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma inconstante e falaz. Não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora te ameiguem. Não encontres um tronco, uma pedra, posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos, onde possas a fronte pousar. Que a teus passos a relva se torre, murchem prados, a flor desfaleça, e o regalo que límpido corre, mais te acenda o vesano furor. Suas águas depressa se tornem, ao contato dos lábios sedentos, lago impuro de vermes nojentos, donde fujas como um asco e terror. Sempre o céu como um teto incendido, creste e punja teus membros malditos, e o oceano de pó denegrido seja a terra ao ignavo tupi. Miserável, faminto, sedento, mantos lhe não falem nos sonhos, e do horror dos espectros medonhos traga sempre o cobarde após si. Um amigo não tenhas piedoso, que o teu corpo na terra embalsame, pondo em vaso de argila cuidoso, arco e flecha e tacape a teus pés. Sê maldito e sozinho na terra, pois que a tanta vileza chegaste, que em presença da morte choraste, tu, covarde, meu filho, não és. O Gonçalves Dias
é o grande indianista, o grande romântico, é também o grande poeta brasileiro. E ele foi revelado isso em Portugal, por Alexandre Herculano e outros membros da sua geração. Hoje ele está completamente esquecido no Brasil. Eu gostaria que ele voltasse a ser lembrado em Portugal, e por isso eu aceitei um desafio da editora Almedina, portuguesa, a sua filial brasileira, para fazer uma antologia de Gonçalves Dias e a sua apresentação. Para fazer essa antologia, eu recorri ao único livro da poesia completa de Gonçalves Dias, que há em sebo, as edições modernas não se encontram nas livrarias. É um livro de uma editora goiana, chamada Valdré, e com um prefácio magnífico do poeta e do cronista, do grande acadêmico maranhense, aqui, Josué Montelo, amigo do Sarney, mas já morto, né? Pois, meus amigos, estou nesse trabalho e graças a um querido amigo que eu tenho lá na Almedina, o Dionísio da Silva e o Rodrigo Mendes, que é o editor, na esperança de que a Almedina Portuguesa faça um novo trajeto de Gonçalves Dias no meio do silêncio brasileiro a respeito. Para dizer que houve um silêncio absoluto, dia 14 vai haver uma homenagem a Gonçalves Dias pedida por Rosiana Sarney, deputada e filha de José Sarney. Tem um almoço, teve, né, hoje, dia 10, um almoço em São Luís com o Antônio Carlos Sequim, autor da orelha deste meu livro, secretário-geral da Academia Brasileira de Letras, a convite de José Sarney e Rossini, o doutor Rossini Tavares, ambos acadêmicos da Maranhense de Letras, né? Nessa homenagem certamente será lembrado o poema lírico mais famoso de Gonçalves Dias, que tem uma história muito linda que eu vou contar para vocês aqui para encerrar essa nossa conversa. Antônio Gonçalves Dias era muito amigo de uma pessoa que tinha uma criança, prima dessa pessoa, na casa que ele frequentava, e era uma criança linda. Anos depois, a criança já mocinha, adolescente, Dona Ana, apareceu à sua frente e ele se apaixonou por ela. Ela também se apaixonou por ele, ele a pediu em casamento, a família recusou, não se sabe se porque ele era mestiço, filho de um português com uma cafusa, meio índia, meio negra, ou se ele era, vamos dizer, uma pessoa que estava dando sinais de que teria tuberculose. O certo é que ele aceitou a recusa da família, a moça ficou revoltada, porque queria casar com ele assim mesmo, e depois ele casou com outra mulher, foi infeliz no casamento, lá no Rio de Janeiro, e em Lisboa ele cruzou com a ex-paixão, que fingiu não reconhecê-lo, ela casada com um comerciante português que voltou para Coimbra, para Lisboa, praticamente fugindo do Maranhão, onde ele tinha praticado umas falcatruas, o marido, né? E aí ele, diante dessa recusa dela em reconhecê-lo, ele escreveu um poema lindo com o próprio sangue. Esse poema se chama Adeus, ainda uma vez. É grande, não dá para eu ler aqui para você, mas eu vou ler o último parágrafo, que é pungente. Lerás, porém, algum dia meus versos d'alma arrancados, d'amargo pranto banhados. Com sangue escritos, e então confio que te comovas, que a minha dor te apiade, que chores não de saudade, nem de amor, de compaixão. Tenho certeza que esse trabalho que eu estou fazendo vai ser reconhecido graças ao Medina, ao Rodrigo, ao Dionísio da Silva, doutor em letras, escritor e doutor em letras da USP, e aí, de novo em Portugal, ele seja reconhecido além mar como grande poeta da língua portuguesa no Brasil. É o mínimo que pode acontecer nesse seu aniversário de 200 anos. Muito obrigado por sua audiência, espero que tenha gostado da minha iniciativa. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto.